Opa, então, dando continuidade ao evento, né? O primeiro trabalho que será apresentado é da aluna Andressa Silva Gomes, que tem por tema, né, projetos do grupo de pesquisa Clean Water. Acho que podemos iniciar já, né? Eu sou formada em Química pela FCT Unesp de Presidente Prudente e atualmente eu faço um mestrado pelo POSMAT. Vou apresentar os projetos do grupo de pesquisa Clean Water, ou Água Limpa, que nada mais é do que uma nova linha de pesquisa liderada pelo Dr. Guilherme Dognani, que está inclusa dentro do laboratório LTBA, que é o laboratório do professor Aldeloiso Diop. Dentro dessa linha de pesquisa também trabalham a Maria Vitória e a Gabriele Roéfero, que no decorrer da apresentação elas vão ser apresentadas. Bom, para contextualizar essa nova linha de pesquisa, é necessário falar sobre a água, né, que é um recurso de extrema importância para a nossa manutenção de vida e de demais seres vivos. Esse recurso, a gente sabe que ele é extremamente escasso, né, e o acesso, né, à água que pode ser acessada, que está na forma de rios e aquíferos, está apenas em 0,5%. Então, uma quantidade extremamente baixa, já que ela inclui a nossa manutenção de vida e também outras atividades, né, atividades de setores produtivos, como irrigação, indústria têxtil e de alimentos. Dada a importância desse recurso, a gente tem diversas instituições a nível nacional e a nível mundial que regulamentam, fiscalizam e monitoram esse recurso tão importante. Atualmente, a gente já observa um problema de crise hídrica em várias regiões do mundo. Então, aqui no Oriente Médio, Índia, algumas regiões da África, nós temos aí problemas, regiões com bastante dificuldade, né, com acesso e disponibilidade à água. E no Brasil a gente está numa situação um pouco melhor, mas a nível mundial nós temos que a crise hídrica é um problema extremamente atual. Pensando nisso, temos que a água potável no Brasil, né, ela tem uma boa distribuição, né, cerca de 97,2% da população tem acesso, mas quando a gente olha esse número, né, o número restante, os 2,8%, em números absolutos, né, contabilizando pessoas, nós temos quase 6 milhões de brasileiros que não têm acesso à água segura, né, que lhes é de direito. E a situação vai piorando quando a gente vê o caráter de contaminação das águas, né, já que 80% de toda a água residual no mundo ela é devolvida sem nenhum tratamento. Então, de tudo que é gerado, 80% é devolvido, contaminando aí o nosso recurso hídrico de extrema importância. E é claro, a situação vai piorando quando a gente identifica os contaminantes emergentes. Os contaminantes emergentes nada mais são do que as substâncias que, no decorrer de cerca de 30 anos, vêm sendo estudadas e identificadas como potenciais substâncias que causam risco à saúde humana. Então, dentre eles, a gente pode citar fertilizantes, pesticidas, herbicidas, corantes e resíduos de medicamento, além de cafeína também. Sendo assim, essas substâncias, né, esses contaminantes emergentes, eles estão presentes nas águas, né, nos recursos, nas fontes de recurso hídrico, e mesmo passando por tratamento, né, pelo tratamento convencional das nossas estações presentes nas nossas cidades, elas não são removidas, né, são contaminantes que não são removidos. E a sua presença na sua presença, a sua persistência em água, faz com que o nosso acesso cause algum problema de saúde, né, já previsto pela literatura. Então, pensando nisso, o meio
científico desenvolveu alternativas de tratamento de água para melhorar a retirada desses contaminantes. Aí nós encontramos na literatura processos que utilizam a ozonização, que nada mais é do que a criação, claro, envolve a criação de um material que vai servir de plataforma para a geração de radicais a partir do ozônio, e esse radical vai interagir com esse contaminante para promover a clivagem, para geração de substâncias menos tóxicas, menos nocivas. Temos também o uso de membranas, que vão reter somente os contaminantes e deixar a água passar, né? Além do processo de osmose reversa, que também utiliza da criação de membranas, no sentido de utilizar o processo de osmose para promover até mesmo uma nanofiltração, onde pode remover até sais de caráter monovalente. E aí nós temos fotodegradação e adsorção, que são duas técnicas que são encontradas dentro da nossa linha de pesquisa, que nós fazemos uso. A fotodegradação, então, ela vai utilizar também uma espécie de plataforma, né? Essa plataforma pode ser uma nanopartícula, que vai auxiliar também no processo de geração de radicais, esses radicais a partir do gás oxigênio, por exemplo, interagir com esses contaminantes e também degradá-los, ou o próprio contaminante interagir com essa nanopartícula e aumentar o seu processo, aumentar a rapidez da sua degradação. A adsorção já é um processo que é uma interação, um fenômeno de caráter superficial, onde o contaminante vai interagir com o seu material, vai ser aderido superficialmente, pode ser removido através de processos aí de filtração, decantação. E aqui nesse exemplo nós temos a nanocelulose, que faz parte também da nossa linha de pesquisa. Então, bom, e a nanocelulose nada mais é do que a celulose em nanoescala, né? A gente sabe que a celulose é o polissacarídeo mais abundante da face da Terra, justamente porque ela faz parte da composição das plantas, né, da estrutura das plantas. E está aí entre 40% e 50% em massa, né, encontrada nos vegetais. A sua composição é de carbono, oxigênio e hidrogênio e dá origem a essa estrutura. A terminação não redutora e redutora é interessante, né? Uma característica interessante para quando a gente pensa em aplicação e a funcionalização desse material. E falando de funcionalização, nós temos que a nanocelulose, né, agora é muito utilizada na literatura também para tratamento de água, ela pode ser modificada para elaboração de hidrogéis, aerogéis, nanocompostos, membranas e também, como eu disse, né, em caráter de funcionalização superficial, é interessante a gente modificar alguns grupos funcionais para aumentar a interação com contaminantes presentes na água e purificar a água de uma forma mais interessante, né, mais eficiente. E a gente encontra, né, a nanocelulose sendo utilizada de diversas maneiras, né, alterando em caráter superficial, né, os grupos hidroxila, né, presentes em toda a cadeia polimérica da celulose, né, substituída por alguns outros grupos que possam ser mais interessantes de acordo com o contaminante que você deseja retirar, né, remover da água, justamente para aumentar essa interação entre o grupo, né, que foi o grupo da funcionalização e o seu contaminante. E aqui o exemplo, né, exemplo visual, né, utilizando uma nanocelulose de caráter catiônico, né, com carga superficial positiva, que interage com o ácido úmico e com o azul de metileno, né, dois contaminantes já de caráter tóxico conhecido, e mostrando visivelmente que essa interação ela é extremamente interessante, já que remove muito bem aí os contaminantes alvo.
Então, todo esse contexto foi para chegar aqui na nossa equipe e falar como a gente está trabalhando atualmente, o que a gente tem, né, dentro da nossa linha de pesquisa, liderada pelo Dr. Guilherme. Então, o Dr. Guilherme, né, ele fez o doutorado orientado pelo professor Aldo, fez uma parceria fora, né, foi para os Estados Unidos, e lá ele trabalhou com a nanocelulose catiônica, né, uma nanocelulose aplicada para tratamento de água, né, para remoção do cromo 6. E a partir dessa interação, então, veio a ideia para a linha de pesquisa e elaboração de alternativas para o tratamento de água. Atualmente, ele é supervisionado no seu pós-doc pelo professor Cazé. E, então, nós temos aí a origem da nossa linha de pesquisa, atualmente, né, constituída aí pela Maria Vitória, que é aluna de iniciação científica, por mim, que sou aluna de mestrado, e pela Gabriele Roéfero, que é aluna de doutorado. E vou falar agora um pouquinho de cada um dos projetos que a gente trabalha atualmente. Então, começando pelo projeto desenvolvido pelo Guilherme, nós temos então que ele trabalha com o desenvolvimento das microfibras de celulose com nanopartícula de ouro aderida na superfície, justamente para promover a remoção de contaminantes emergentes, né, que interagem tanto com as nanopartículas ou com os grupos funcionais presentes na microfibra, né, de celulose. E também trabalha com a parte de detecção desses contaminantes por meio desse tratamento de superfície com as nanopartículas via efeito SIRS, né? Através da detecção por Raman, por equipamento Raman. Então, a ideia é justamente que as nanopartículas, além de promover a remoção desse contaminante, exerçam esse efeito SIRS de amplificação de sinal e possa detectar esses contaminantes emergentes mesmo em concentrações muito baixas. E aí no projeto dele, ele vai trabalhar com o pesticida 2,4-D, o resíduo de medicamento, né, o ibuprofeno, e o 17-estradiol, que é um hormônio. Seguindo, então, com os projetos de pesquisa, nós temos o projeto da Maria Vitória, que é aluna de iniciação científica, e ela trabalha com as microfibras de celulose catiônica, só que nesse caso aplicadas para remoção do herbicida glifosato. Então, essas microfibras elas são originadas de uma celulose que é isolada do bagaço de cana-de-açúcar. Então, a ideia é justamente fechar esse ciclo, né, do uso do herbicida, né, o herbicida mais utilizado no mundo, principalmente em plantações de larga escala, e utilizar o resíduo que é gerado nessas indústrias, né, no caso na indústria sucroalcooleira, fechando esse ciclo. Então, ela promove a utilização dessas microfibras, vai fazer os testes ainda mais para frente com a utilização de uma coluna fixa para remoção então do glifosato, variando então pressão, pH e vendo essa interação entre as microfibras e o glifosato para ver se qual a eficiência dessa funcionalização. E aí temos o meu projeto de pesquisa, né, a nível de mestrado, onde eu também atuo utilizando as microfibras de celulose catiônica para remoção de contaminante emergente, né, a classe de contaminante que eu escolhi trabalhar é a classe de corantes, né, corante de indústria têxtil, e além disso também trabalho com as microfibras de celulose com nanopartículas ancoradas para promover a fotodegradação. Então, no primeiro momento do meu projeto, eu utilizei o estudo de adsorção, né, testes de adsorção para saber se a remoção era eficiente. Eu já obtive um resultado interessante, que em pH 2 eu consegui remoção de 100% do corante EBT, né?
em concentrações abaixo de 10 miligramas por litro. E aí, num segundo momento, né, a partir daqui até o final do meu mestrado, eu vou trabalhar com a parte de fotodegradação desse corante, utilizando uma câmara com luzes na região do UV, na luz azul, para promover a degradação desses corantes e observar a eficiência, né, avaliar a eficiência dessa síntese também. E no projeto de doutorado da Gabriele Roéfero, a ideia é desenvolver um concreto permeável com a adição, né, de nanopartículas de óxido de zinco, né, no meio dessa formulação, e no final do projeto elaborar esse sistema, né, de blocos sequenciais, onde haverá a passagem de um fluxo de água contendo o corante, né, a presença do corante, para que ele seja fotodegradado nesse sistema. Então, esse sistema será irradiado, né, por uma luz, provavelmente uma luz UV, para auxiliar, então, nesse processo de fotodegradação e promover o tratamento de água. Meus agradecimentos à Pós-Mate, à Unesp, à LTBA e à linha de pesquisa, né, meu grupo Clean Water, as instituições de fomento que nos financiam atualmente e, é claro, a organização do terceiro simpósio de pesquisa em Química. E meu muito obrigada a todos que assistiram a apresentação até aqui. Eu gostaria de convidar a Andressa para estar participando da conferência para responder possíveis perguntas com relação ao trabalho desenvolvido e também para falar um pouco mais sobre, né? O tempo de apresentação acaba sendo um pouco curto, então fique à vontade. Boa noite, José. Boa noite a todos. Agora eu fiquei um pouco nervosa. Mas, bom, o que eu posso falar é que meu projeto está chegando ao fim, né? Eu estou prestes a defender, então boa parte dos resultados eu já obtive. E o que eu posso dizer é que no início da minha pesquisa, o que me assustou um pouco, né, em relação aos contaminantes emergentes, né, é que eles não são inclusos na legislação. Então, assim, para quem já participou também do workshop da água, né, que tem todo ano, acho que já tiveram 2. Eles falam a respeito disso, né? Nós não temos nenhuma legislação no momento, então a gente fica assustado em saber a quantidade de contaminantes, né, a complexidade que existe na água que a gente bebe. Então, meu projeto partiu disso, né? Eu peguei uma classe de contaminantes, né, que foram os corantes, e estou seguindo aí para terminar. E o que eu posso dizer agora, finalizando, né, quase finalizando, é que o meu material ele está mais aplicado para um refinamento do tratamento de água. Então, seria para retirada de concentrações baixas desses contaminantes que persistem na água e que tem uma interação muito forte. Então, poderia falar, acho que isso. É de grande importância um trabalho desse, né? Afinal de contas, não sei, na verdade, em relação a essa classe de compostos desses corantes, mas eu acredito que talvez eles sejam bioacumulativos nos organismos. Então, com o passar do tempo, essa água de péssima qualidade, ela vai gerar ali problemas de saúde aos humanos, né, que a consomem, certo? Isso. O que a gente vê são efeitos a longo prazo, né? Então, a gente até então não sabia desses efeitos. Então, como eu disse, cerca de 30 anos aí a gente tem na literatura, né, indicando a presença desses contaminantes e o que eles podem causar nos seres humanos, né? Então, é um risco aí que a gente está correndo, um risco silencioso, e a nossa linha de pesquisa está trabalhando com isso agora. Então, eu quis trazer mais um pouquinho de cada projeto, mas no decorrer do simpósio, as apresentações, tanto da Gabriele quanto da Maria Vitória, vão estar aí também, para vocês verem mais aprofundado. Tu acredita que, com o passar do tempo, né, e com mais trabalhos voltados para essa área, a gente possa aí futuramente ter embasamento para conseguir uma legislação vigorosa em relação a esses contaminantes? Acredito, e já tem uma movimentação
do governo para estabelecer essa legislação. No último workshop que eu participei, eu lembro que falaram a respeito. Não lembro agora a Constituição, mas já existe sim esse movimento, até porque a gente encontra aos montes a comunidade científica falando da presença desses contaminantes e o mal que eles nos causam. Então, sim, já está acontecendo esse movimento. Eu agradeço, né, os esclarecimentos, Andressa, né, em nome da comissão. E a gente gostaria, claro, de continuar esse papo, mas por conta da questão do tempo, eu vou estar encerrando por agora, né? E agradeço imensamente. Obrigada, José. Opa, desculpa. Passando para o seguinte trabalho, pessoal. Eu sou Gabriele, sou graduada em Engenharia Civil. Opa. Será apresentado, então, como já mencionado, pela aluna Gabriele Rofeiro, né? E tem como título, tema, Desenvolvimento de concreto permeável modificado com nanopartículas de óxido de zinco aplicados na fotodegradação e tratamento de efluentes industriais. Porém, eu fiz o meu mestrado e agora o doutorado no programa de Ciência e Tecnologia dos Materiais, aqui na Pós-Mate, aqui em Presidente Prudente. Eu faço parte do grupo de pesquisa do Clean Water Group, que é composto por mim, pela Andressa, pela Maria Vitória. Nós somos coorientadas pelo Guilherme Dognani e orientada pelo professor Alto. Eu vou começar falando um pouco sobre a água e seus contaminantes. Aproximadamente 71% da superfície da Terra é coberta por água. Desses, 97% é água salgada, 2% está na forma congelada e apenas 1% restante dessa água é consumível. O rápido crescimento populacional e industrial são duas das principais causas da escassez global de água e também da contaminação contínua dos nossos efluentes. Existem duas estratégias para lidar com o problema da escassez de água, que são proteger os recursos hídricos e também desenvolver e empregar técnicas mais eficazes e de baixo custo para o tratamento dessa água contaminada. Os efluentes municipais e industriais, oriundos da urbanização, são uma ameaça para os recursos superficiais e subterrâneos. Mas, com o passar dos anos, novos métodos e alternativas passaram a ser desenvolvidos para o pré-tratamento preliminar desses materiais residuais nessas águas. Os contaminantes associados à poluição da água são classificados em 4 tipos. Nós temos os inorgânicos, os biológicos, os radiológicos e os orgânicos. Dentro dos orgânicos, nós temos as classes dos corantes, que farão parte da nossa pesquisa. Os corantes, eles degradam o ambiente aquático, ameaçam os organismos vivos. 10.000 tipos são utilizados na indústria. Desses 10.000 tipos, são produzidos 700.000 toneladas anualmente. Em contato com o ser humano, ele pode causar queimadura nos olhos, problema gastrointestinal e respiratório se inalados. Dessas 700.000 toneladas produzidas anualmente, 15% são liberados em efluentes industriais durante os diferentes processos. Nós escolhemos duas classes diferentes de corantes para trabalhar, que é do alaranjado de metila e do azul de metileno. Aqui nós temos o alaranjado de metila e o azul de metileno com as suas respectivas moléculas. O alaranjado de metila, ele é um corante do tipo azo, aniônico, utilizado em indústrias alimentícias, de cosméticos e tecidos. Devido à sua facilidade de síntese via diazotização, que resulta em uma estrutura altamente conjugada, fornece uma larga faixa espectral de cores, com a estrutura física e química desejáveis para serem empregados na indústria, por isso ele é um dos mais utilizados. Nós também temos o azul de metileno.
que é um corante tiazínico, catiônico, composto por 2 anéis de arilo, entre os quais é incorporada uma terceira ramificação, feita por um átomo de enxofre. É utilizado em indústrias com matéria-prima de algodão, lãs e seda. E o que não podemos deixar de frisar é que ambos são tóxicos e cancerígenos por natureza. Dentre os métodos de tratamento, nós temos os convencionais físicos, químicos e biológicos, que eles já são frequentemente estudados e utilizados. Porém, eles são considerados menos eficientes para atender os padrões de qualidade da água, pois eles apenas transferem a contaminação de uma fase para outra. Dentre dos métodos atualmente pesquisados, nós temos a fotodegradação, que é um processo ambientalmente correto, pois destrói os poluentes ao invés de simplesmente transferi-los de uma fase para outra, sem o uso de oxidantes potencialmente perigosos, que consiste na aceleração de uma fotorreação na presença de um catalisador. Aqui nós temos um esqueminha que mostra o processo de fotodegradação. Ele acontece na superfície de um material semicondutor composto por uma banda de valência Vb, uma banda de condução Cb e uma energia de Gibbs. A fotocatálise acontece quando as partículas do material semicondutor absorvem fótons com energia maior ou igual à sua energia de Gibbs. Com isso, os elétrons são fotoinduzidos e promovidos da banda de valência para a banda de condução, formando buracos na superfície da partícula. Esses buracos eles irão se recombinar com outros elétrons fotoexcitados na banda de condução e se dissiparão na forma de energia. As moléculas de água são absorvidas na superfície do material semicondutor, formando assim os radicais hidroxilas e superóxidos. Esses dois radicais são os principais responsáveis pela degradação desses materiais poluentes no processo de fotocatálise. Para esse processo, nós escolhemos como material semicondutor o óxido de zinco. Devido à sua atividade fotocatalítica, ele possui uma estabilidade química, alta condutividade térmica, uma alta mobilidade eletrônica, fotoestabilidade, não possui toxicidade, possui propriedades antibacterianas, uma boa condutividade elétrica, uma alta energia de ligação de estação, uma alta mobilidade eletrônica e apresenta um menor custo de mercado se comparado com o dióxido de titânio, que também é utilizado para fotodegradação. Bom, sabemos que o concreto é o principal responsável pela permeabilização das áreas da cidade. O processo de urbanização, que ocorreu de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano algum, trouxeram algumas consequências como enchentes e inundações devido à total impermeabilização do solo e falta de escoamento das águas. Há algumas décadas, o concreto permeável, que é composto de cimento, água e agregado, foi idealizado intencionalmente para permitir que as águas passem pela superfície dos pavimentos, aumentando a eficácia da gestão das águas pluviais, que garante uma capacidade máxima de infiltração e assim minimiza o escoamento das águas pluviais e também a poluição da água e do solo. Esse concreto permeável ele passou a ser utilizado em calçadas e estacionamento de veículos leves. Aproveitando então a funcionalidade do concreto permeável, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um concreto permeável modificado com diferentes porcentagens de nanopartículas de óxido de zinco e investigar seu potencial na absorção e na fotodegradação de corantes para o tratamento de efluentes industriais. Temos como objetivos específicos sintetizar nanopartículas de óxido de zinco para obtenção de um concreto permeável com as mesmas características físicas e mecânicas semelhantes ao já utilizado na construção civil, realizar análises mecânicas, químicas, morfológicas e estruturais
Também realizar testes de absorção estática dos corantes alaranjados de metila e do azul de metileno. Após a realização dos testes de absorção estáticos, nós temos como objetivo também construir uma planta piloto para os testes dinâmicos de absorção e para verificar a eficiência da fotodegradação dos corantes estudados. Essa planta piloto partirá de um barril com água contaminada, onde essa água contaminada será dispersa em 6 mangueiras diferentes. Na ponta da mangueira terão blocos de cimento intercalados, onde a água contaminada dispersa na mangueira passará por esses blocos e será captada no fim da planta, coletada para uma segunda análise através do VEVIS, que comprovará a eficiência na fotodegradação dos blocos de concreto. Hoje eu não tenho nenhum resultado para apresentar para vocês, porque ainda estamos no início do projeto. Estamos ainda na fase da síntese das nanopartículas. E com isso, eu encerro minha apresentação, agradecendo a Pós-Mate, a Unesp, a FCT e o nosso subgrupo. Também agradecer a FAPESP e o CNPq pelo financiamento. Obrigada. Eu gostaria de chamar a Gabriele Rofeiro para falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, o meu trabalho partiu acho que no comecinho do vídeo cortou, que eu sou engenheira civil. Então, foi a partir da união da engenharia civil com a parte do grupo de pesquisa. Surgiu essa ideia. E por que justamente algo permeável, olhando para a construção civil? Esse concreto, como eu falei na apresentação, ele já é utilizado há muito tempo para passar água. E como ele passa água direto, há algum tempo, algumas pesquisas já foram desenvolvidas com a preocupação de que essa água está passando sem nenhum tipo de tratamento para o subsolo. Então, a gente uniu essas duas questões. Entendi. Muito obrigado, Gabriele. Eu vou ser um pouco mais breve por conta da questão do horário, mas eu agradeço a participação e o excelente trabalho desenvolvido e em desenvolvimento. Obrigada. Continuando para o próximo trabalho, ele tem, então, ele será apresentado, então, pela aluna Natália Mariana dos Santos, e tem por tema, né, a estabilidade coloidal de nanopartículas super paramagnéticas recobertas com 3-aminopropil dietoxicilano funcionalizadas com ácido fólico. Perdão, galera. É isso. Bom dia a todos. Eu sou a Natália, sou aluna de doutorado do Instituto de Química da USP de São Carlos e o meu trabalho é intitulado Estabilidade coloidal de nanopartículas superparamagnéticas recobertas com 3-aminopropil trietoxilano, o APTS, funcionalizadas com ácido fólico. As nanopartículas de óxido de ferro, como por exemplo a magnetita, de fórmula Fe3O4, vem se tornando bastante interessante, né, para a área de pesquisa, principalmente pela possibilidade de diferentes aplicações em diversas áreas, como catalisador, remoção de íons de metal pesado, bateria e íons lítio, mídia de gravação magnética e a área biomédica, que seria a área de interesse, né, por uma futura aplicação desses materiais obtidos. Só que para essas nanopartículas permanecer estável em qualquer sistema em que ela seja aplicado, é necessário então um estudo de novas metodologias, assim como também o melhoramento de metodologias já existentes na literatura, como alguns exemplos mostrados nessa tabela. A metodologia utilizada nesse trabalho é a metodologia redução-precipitação,
que é uma metodologia que vem sendo desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa, e ela tem algumas vantagens, como, por exemplo, ser considerada uma metodologia green. A magnetita, ela possui então uma estrutura espinel invertida, cúbica de face centrada e um comportamento ferrimagnético. Entretanto, os materiais ferri ou ferromagnéticos, que são materiais considerados de multidomínios, quando eles têm o seu tamanho diminuído a um tamanho denominado abaixo do tamanho crítico, eles passam então a exibir um comportamento de materiais de monodomínio, onde em temperatura ambiente, quando um campo magnético externo ele é aplicado, há uma rápida orientação desses momentos magnéticos em direção a esse campo. E, diferentemente dos materiais de multidomínio, quando esse campo magnético externo ele é removido, esse material não irá apresentar magnetização. Então, aqui temos um exemplo, né, da curva de Hystéresis, onde notamos que esse comportamento aqui, a corsividade, ela é bem próxima de zero, o que acaba tornando, então, interessante esses materiais, né, já que ele tem essa corsividade baixa ou nula, uma baixa temperatura de Curie e uma alta suscetibilidade magnética. Devido ao tamanho das nanopartículas, elas possuem uma elevada razão, área de superfície e volume. Isso acaba ocasionando, então, uma alta energia de superfície e, somado ao fato dessas partículas serem magnéticas, acaba favorecendo o processo de agregação. E para uma aplicação em um sistema biológico, isso não é interessante, já que pode, então, ocorrer uma bioincrustação e, consequentemente, esse agregado ser rapidamente expelido pela célula. Para tentar, então, minimizar esses efeitos, é realizado, então, um recobrimento com os organocelanos e também esses organocelanos são responsáveis por preparar a superfície dessas partículas para uma possível etapa posterior de funcionalização. No caso, então, para nanopartículas teranósticas, elas recebem esse nome porque em uma única plataforma é possível, então, ter o tratamento e o diagnóstico do câncer. É possível realizar, então, modificações em sua superfície, como, por exemplo, colocar um medicamento, colocar um ácido nucleico ou até um agente de contraste, como também colocar moléculas biocompatíveis, como, por exemplo, o ácido fólico, já que as células cancerosas, elas se diferenciam das células saudáveis por possuírem receptores folatos em sua superfície. Assim, então, essas nanopartículas com o ácido fólico em sua superfície, quando aplicado em um paciente que possui um tumor, será, então, direcionada somente em células cancerosas e, a partir então de uma aplicação de um campo magnético alternado, justamente pelas suas propriedades superparamagnéticas, onde há um movimento do momento magnético, é possível elevar a temperatura em torno de 4 a 5 graus, que seria uma temperatura necessária para a apoptose dessas células. Isso, então, acaba sendo interessante justamente por esse direcionamento, onde irá direcionar somente em células cancerosas, não atingindo células saudáveis e, consequentemente, diminuindo os efeitos colaterais para esse tipo de tratamento. Falando, então, um pouco sobre o procedimento experimental da síntese das nanopartículas em meio aquoso, inicialmente, então, foram preparadas 3 soluções de estoque, onde a solução de cloreto férrico ela foi preparada em um meio ácido para evitar possíveis hidrólises indesejadas e as soluções de sulfito de sódio e de hidróxido de sódio. Aqui foram alguns cálculos, né, que são essenciais para essa síntese, onde é de extrema importância, então, manter a proporção ferro-sulfito sendo igual a 3 e um excesso de base de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro,
que foi calculada a partir da seguinte fórmula. Aqui, então, temos um esquema do sistema, né, montado, onde, então, um balão ele está conectado a um condensador e a um banho termostático. O aquecimento ele foi dado em uma manta térmica e a temperatura ela foi controlada por um termopar e um controlador de temperatura. Inicialmente, então, adicionou-se o volume necessário da solução de hidróxido de sódio e o volume final foi completado com água até um volume de 100 ml. Foi dado então um início a uma rampa de aquecimento de 10 graus por minuto até atingir uma temperatura próxima a 90 graus. Em um sistema separado, então, foi adicionado o volume necessário da solução de sulfito de sódio. Posteriormente, então, a solução de cloreto férrico acidificado, onde notou-se imediatamente a mudança de coloração para um vermelho intenso, que é um complexo instável ferro-sulfito, que é o nosso monômero da síntese da magnetita. Então, esse nosso monômero ele foi adicionado nessa solução já aquecida a 90 graus, onde notou-se, então, a presença já dos núcleos de magnetita. O processo de crescimento e envelhecimento dessas partículas ocorreu por 18 horas em uma temperatura de 90 graus e sem agitação magnética, onde, então, esse produto ele foi separado e foi realizada, então, aqui a microscopia eletrônica de transmissão, onde notou-se que o tamanho médio dessas partículas foi em torno de 15 nanômetros, que é considerado um tamanho abaixo do denominado tamanho crítico, né? Que na literatura encontra-se em torno de 25 a 30 nanômetros. O recobrimento das nanopartículas com a PTS ele foi realizado da seguinte forma. Em um balão foi adicionado as nanopartículas sintetizadas na etapa anterior, a água, onde o pH ele foi ajustado para 11 com a adição de base. Posteriormente, adicionou-se o metanol e o APTS. É de extrema importância manter algumas proporções, já que elas irão afetar diretamente as etapas principais, que são a hidrólise e condensação desses silanos na superfície da partícula. Então, foi mantida a proporção nanopartícula PTS 1:2, a água e metanol 1:1. A reação ocorreu por 15 horas em temperatura ambiente e o produto ele foi separado por decantação magnética e lavado com etanol e água. Então, aqui temos as imagens desse recobrimento, onde podemos observar que houve a formação de uma fina camada, que seria o APTS na superfície da partícula. E mesmo após esse recobrimento, nota-se que esse material apresenta o comportamento magnético. Após o recobrimento com a PTS, foi realizado então a funcionalização com ácido fólico, onde uma primeira etapa foi realizada a ativação do ácido fólico via método DDC-NHS. Então, em um balão, inicialmente adicionou-se o ácido fólico e o nosso solvente, que é o DMSO, a atmosfera inerte com gás nitrogênio e posteriormente adicionou-se o DDC e o NHS. Essa reação então aconteceu com agitação vigorosa, overnight, atmosfera inerte, temperatura ambiente e com ausência de iluminação. Obteve-se então o ácido fólico ativado, né? Com o NHS, como pode ver na estrutura, e o subproduto que foi removido por filtração a vácuo, que é o DCU. Numa etapa então seguinte, em um balão, adicionou-se as nanopartículas já recobertas, né? Posteriormente, o solvente, que foi o DMSO, e o pH dessa solução ele foi ajustado para 4,75 com adição de ácido, e também a atmosfera inerte.
na qual então foi gotejado lentamente o ácido fólico ativado na etapa anterior. Essa reação ocorreu com agitação vigorosa, overnight, atmosfera inerte, temperatura ambiente e com ausência de iluminação. Podemos observar então que após a funcionalização, temos aqui então essa fina camada, né, ainda na superfície da partícula, né, onde não houve nenhuma alteração significativa. Falando então um pouco sobre os resultados e discussões, a metodologia utilizada nesse trabalho, que foi a redução precipitação, ela acaba sendo interessante, já que ela é uma metodologia barata, simples e eficaz, não utiliza reagente orgânico, ela pode ser produzida em larga escala e possui boas propriedades magnéticas e hipertérmicas. Por isso, ela pode ser considerada uma metodologia green. Algumas também características importantes, né, dessa metodologia é que ela é um procedimento de redução única e também é de extrema importância manter as proporções estequiométricas. Agora falando então um pouco sobre as caracterizações, na difratometria de raio-x, podemos observar nessa primeira imagem em preto o difratograma da amostra sintetizada. Notamos então que os picos são correspondentes aos picos do padrão JCPDF 19629, o que confirma que então a amostra sintetizada é uma magnetita com a estrutura espinelio-cúbica invertida. Também podemos observar que o comportamento, né, do difratograma não se altera após o recobrimento com a PTS e a funcionalização com o ácido fólico. Também foi realizada a medida de VSM, onde podemos observar que nossa curva ela cresce próximo ao campo igual a zero, ou seja, uma corsividade praticamente nula, que é um comportamento esperado para uma nanopartícula superparamagnética, atingindo então o objetivo do trabalho. A magnetização de saturação foi em torno de 50 mol por grama, o que está dentro do esperado, já que para o mesmo material em sua forma Book é em torno de 80 a 90 mol por grama. O fato de estar em nanoescala acaba então diminuindo esse valor de magnetização de saturação. Também foi realizada as medidas de hipertermia magnética, onde houve uma taxa de aquecimento de 1,35 graus por minuto, o que acaba sendo promissor, já que para atingir então uma temperatura em torno de 4 a 5 graus, que seria a temperatura necessária para a apoptose da célula, precisaria de um menor tempo de exposição dos pacientes a um campo magnético alternado. Também foi realizado então o ajuste de Lucas Box para poder realizar os cálculos de SLP, que é a potência de perda específica, e LP, que é o poder de perda intrínseca, onde os valores também demonstraram ser promissores, estando próximo aos valores relatados na literatura. O recobrimento e a funcionalização das partículas foram confirmados pelas análises espectroscópicas, onde aqui no FTIR podemos observar que, mesmo após ambas etapas, ainda nota-se a presença da banda principal, que seria a banda ferro-oxigênio, proveniente da magnetita. Entretanto, nota-se que houve um leve deslocamento dessas bandas, indicando que essas moléculas ligaram-se covalentemente na superfície das partículas. Como também notamos aqui a presença da banda principal, que indica a funcionalização da partícula, que seria a formação da ligação amida, justamente então pelo acoplamento do grupo amino do APTS com o grupo ácido carboxílico do ácido fólico. Também foi realizada a análise de UV-Vis, onde aqui em azul temos então a curva para a amostra funcionalizada, onde apesar do comportamento dessa curva ser próximo da amostra sem recobrimento e com recobrimento, também há aqui o aparecimento de bandas que são atribuídas ao ácido fólico, que seriam então as transições pi para pi antiligante do grupo
da pteridina, como também o N-parapiantiligante do grupo ácido paraminobenzoico. As medidas de potencial zeta e espalhamento da luz dinâmica são medidas quantitativas, na qual, para amostras sem recobrimento, em regiões de aplicação biológica, notamos uma boa estabilidade coloidal dessas partículas e um menor volume hidrodinâmico. Para a amostra recoberta com uma PTS, justamente por ter um grupo amino-terminal, essa região de aplicação biológica seria a região do ponto isoelétrico, ou seja, uma menor carga, uma menor repulsão eletrostática e também há um aumento do volume hidrodinâmico. Só que após a funcionalização do ácido fólico, justamente por ter cargas positivas e negativas na molécula, nota-se que houve então, de novo, uma melhora na estabilidade coloidal em regiões de aplicação biológica, concluindo então o objetivo do trabalho. Obrigada a todos. Gostaria de convidar a Natália para falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Boa noite, José. Boa noite a todos. Então, no meu mestrado, que eu terminei recentemente, eu trabalhei então com a recobrimento e funcionalização da superfície das nanopartículas magnéticas. Eu trabalhei tanto com a PTS, que possui um grupo amino terminal, e também com o MPTS, que ele possui um grupo tiol terminal. E eu consegui obter então a funcionalização com ácido fólico em ambos, com uma boa estabilidade coloidal. Eu ainda não avaliei, eles tiveram boas propriedades hipertérmicas, né? No caso, seria para o foco para o tratamento do câncer. E essa parte mais de testar em células, in vitro, in vivo, será agora no meu doutorado, né? Que eu acabei de ingressar. E vou dar continuidade também nessa parte de funcionalização de superfície, agora colocando também o ouro e a prata, para tentar ser realmente uma plataforma multifuncional, onde eu quero, além da hipertermia, agora ter outros tipos de tratamento, como a parte também acústica, a parte de fototermodinâmica, e seria basicamente isso. Eu agradeço pelo breve comentário e aprofundamento do trabalho. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Dando continuidade, né? Já estamos chegando ao fim, galera. Aguenta aí. Gostaria de, então, né? O próximo trabalho é do Robson, né? Que tem por tema método de extração de antocianina utilizando solventes ácidos. Boa noite a todos. Irei agora apresentar o trabalho cujo título Método de extração de antocianina utilizando solventes ácidos. Eu me chamo Robson Vieira da Cunha, um trabalho na Universidade Federal do Piauí, programa de pós-graduação em Ciências dos Materiais, onde minha professora orientadora, a Josa Trevelo Sashima Furtino. A apresentação do trabalho eu dividi em resumo gráfico, materiais e métodos de extração da antocianina, resultados, conclusões e referências bibliográficas. Resumo. O método de extração de antocianina utilizando solventes ácidos é uma alternativa eficiente para a maioria das frutas e hortaliças. Os pigmentos encontram-se dissolvidos na seiva das células, próxima às superfícies, protegida pela membrana celular. Esse trabalho descreve a extração de antocianina presente nas uvas, utilizando solvente extrator com o ácido clorídrico e etanol. Foram preparadas 4 amostras. Logo após foi adicionado o solvente extrator, etanol e água, na proporção de 70/30, e o ácido clorídrico suficiente para ajustar o pH do meio para 2. A purificação da clorofila foi realizada acrescentando 20 ml de
solvente extrator éter-etílico para o sobrenadante de uma proporção de 5:1, obteve uma banda com pico de 538 nanômetros. As palavras-chave: antocianina, extração, solventes. O resumo gráfico. Inicialmente nós temos aqui, da esquerda para a direita, inicialmente nós temos as uvas. As uvas elas foram maceradas, 2 kg de uva foram maceradas. Após serem maceradas, elas foram liofilizadas, onde foi retirada toda a água presente. Depois foi adicionado os solventes ácidos, para, por último, você ter a solução final, ok? Que é a extração da antocianina. Num processo, logo após isso, será liofilizado novamente. Mas nesse trabalho, a gente vai finalizar apenas após a adição de solventes ácidos, ok? E aí nós temos a figura 1, a extração da antocianina. Materiais e métodos para a extração da antocianina. Inicialmente foram separados 2 kg de uva para maceração, como foi dito no slide anterior. As uvas maceradas foram liofilizadas por um período de 9 dias, resultando 4 amostras de 80 gramas. A extração utilizando solventes ácidos iniciou adicionando 160 ml de solvente extrator, etanol e água, em proporção de 70/30. Foi adicionado o ácido clorídrico abaixo de 1%, suficiente para ajustar o pH do meio para 2. Depois o material foi deixado em repouso por 48 horas, a temperatura abaixo de 5 graus Celsius, ao abrigo de luz. O material foi filtrado do funil de Buck e do papel de Watchman número 1. A primeira filtragem no funil, deixado 72 horas na geladeira. A segunda filtragem no funil, 94 horas. Logo após, acrescentou a solução de solvente extrator para completar o balão volumétrico de 200 ml. A terceira filtragem, 144 horas na geladeira. A quarta filtragem, novamente 144 horas. A partir daí, resultaram 4 sobrenadantes. Foi centrifugado 60 ml do sobrenadante 1 a 2.000 rotações por minuto por 10 minutos. O material foi deixado em repouso por 96 horas, a temperatura abaixo de 5 graus, no abrigo de luz. Depois foi executada a filtragem no funil de Buckner e aí papel de Watchman número 1. E depois da filtragem, o extrato foi purificado, extraindo 3 extrações sucessivas, adicionando 20 ml de solvente extrator éter etílico. O éter etílico aqui foi utilizado para a purificação da clorofila. Dessas 3 extrações sucessivas, foram feitas 3 amostras e foram submetidas ao UV-Vis, à espectroscopia UV visível. Observem que foi resultado 4 sobrenadantes, mas desses 4 sobrenadantes, só um sobrenadante que foi feito as 3 extrações sucessivas e foram feitas 3 amostras desse único sobrenadante. Os outros 3 foram guardados na geladeira. Como eu já tinha falado, esse é o trabalho inicial. Após esse trabalho, a gente ainda vai liofilizar o material final para que a gente tenha a antocianina em pó. O propósito desse trabalho é apenas mostrar a eficiência dos solventes tratores ácidos, que a gente tem nesse trabalho.
Então, repetindo, as 3 amostras de estações sucessivas foram submetidas à espectroscopia UV visível. Os resultados foram colocadas 3 amostras. A primeira amostra foi o sobrenadante 1 purificado, o qual o resultado gráfico explodiu. Esse foi o sobrenadante purificado, normal, sobrenadante 1, assim como ele saiu. Daqueles 4 sobrenadantes, foi pego o sobrenadante 1 e foi feita essa amostra aí, e o gráfico explodiu no UV-Vis. A segunda amostra utilizou o solvente extrator etanol e água destilada, 70/30, do experimento. O sobrenadante foi diluído de 1:1, o resultado também explodiu. A terceira amostra, utilizando o solvente extrator, diluindo o sobrenadante em uma proporção de 5:1, enfim, obtivemos uma banda com pico de 538 nanômetros. Então, resumindo aqui, apenas a terceira amostra que a gente conseguiu uma proporção de 5:1, o sobrenadante com o solvente extrator, que a gente conseguiu ver uma banda com 538 nanômetros. As outras amostras não conseguimos ter o resultado no UV-Vis. Ok? A conclusão que mostra nesse trabalho é que a extração de antocianina utilizando solventes ácidos demonstrou uma alternativa eficiente, como foi possível observar no UV-Vis. A gente conseguiu ter antocianina, né, naquela proporção de 5:1. O éter etílico teve um ótimo desempenho na purificação da clorofila. Após a gente fazer todas as extrações, lembra que foi usado 20 ml de éter etílico para purificação da clorofila. Utilizando o solvente extrator, diluindo o sobrenadante em uma proporção de 5:1, obtivemos uma banda com pico de 538 nanômetros. Então aqui nós estamos na região visível, né? E para as demais proporções dos sobrenadantes, não foi possível conseguir análise de espectroscopia UV visível. Então, para os demais, as outras 2 amostras, a primeira amostra do sobrenadante, a segunda amostra do sobrenadante com solvente extrator na proporção de 1:1, nenhuma das 2 a gente conseguiu uma análise de espectroscopia UV visível. Ok? Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, né? E no momento aqui nós vamos finalizando a nossa apresentação. Quero agradecer pela oportunidade e bom trabalho a todos. Gostaria de convidar o Robson Cunha para falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Opa, boa noite. Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bem, o foco do meu trabalho, basicamente, é o método de extração da antocianina. A antocianina é um pigmento natural, né? Presente aí nas flores e frutos. E minha formação é engenharia civil. A minha ideia nesse trabalho é a extração da antocianina para uso e identificação de carbonatações em concreto, voltados para a recuperação estrutural. Só que nesse trabalho aí, é um trabalho bem inicial, que é apenas a extração de antocianina. Vários são os métodos, mas a extração de antocianina utilizando solventes ácidos foram os mais eficazes que eu vi na bibliografia. Entendi. No caso, tem diferença, rapidinho fazendo uma pergunta, de eu modificar o tipo, ali você utilizou uvas, certo? Certo, eu usei uva, mas pode usar vários outros tipos de materiais, como o repolho roxo, nós temos acerola, nós temos
em vários outros materiais, né? Açaí, né? Então, todos esses materiais você pode utilizar também para extração de antocianina. Todos eles podem utilizar solventes ácidos. Também é possível ter feito essa extração. Entendi. Muito obrigado, Robson, pelas colocações e agradeço a participação no evento. Muito obrigado. Dando continuidade, né, o nosso último trabalho da noite, pessoal, ele tem por tema, ele será apresentado pela aluna Laura Gonçalves e tem como título Fitoterápicos nos tempos de coronavírus, considerações sobre os efeitos das espécies Echinacea purpurea e Cúrcuma longa no sistema imunológico. Olá, o meu nome é Laura Irtes Gonçalves de Souza. Sou licenciada em Química pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Ubá, e atualmente sou mestranda em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa. Apresentarei o meu trabalho intitulado Fitoterápicos nos tempos de coronavírus, considerações sobre os efeitos das espécies Echinacea purpurea e Cúrcuma longa no sistema imunológico. Para a realização deste trabalho, fui orientada pelo professor Dr. Ramon Prata de Oliveira. De tempos em tempos, surgem novas doenças de potencial pandêmico. E no ano de 2019, surgiu em Wuhan, na China, um novo tipo de coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Este vírus é capaz de infectar mamíferos e causa uma doença denominada Coronavirus Disease 2019. Esta doença se trata de uma infecção do sistema respiratório. Ela pode ser tanto assintomática, como pode também apresentar sintomas leves, comuns de outras doenças respiratórias, como tosse, febre, coriza. Essa doença também pode evoluir para quadros mais graves, levando à pneumonia ou até mesmo à morte. O SARS-CoV-2 rapidamente se espalhou por todo o mundo. E então, a Organização Mundial da Saúde decretou em fevereiro de 2020 uma pandemia. Até o momento, não existe nenhuma medicação específica para esta doença, nem para medidas de profilaxia e nem para o tratamento da doença. Foram criadas vacinas emergenciais, mas até o momento, nem toda a população que se enquadra na faixa etária própria para a imunização conseguiu ser vacinada. Plantas medicinais são muito utilizadas na medicina tradicional para o tratamento de diversas doenças. E algumas pessoas recorrem ao uso de plantas medicinais utilizadas popularmente para tratar doenças respiratórias ou para aumentar a imunidade, como uma medida auxiliar às medidas preventivas para a prevenção da Covid-19, como a higienização constante das mãos e o distanciamento social. Duas dessas espécies são a Echinacea purpurea e a Cúrcuma longa, muito utilizadas para tratar infecções respiratórias e também para aumentar a imunidade. Este trabalho se propõe a realizar uma revisão integrativa da literatura das espécies Echinacea purpurea e Cúrcuma longa, destacando seu efeito medicinal no cenário pandêmico. Para isso, os seguintes passos foram realizados. A identificação do tema e definições nas bases de busca, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados. A seguir foi feita a busca nas bases de dados. No caso, foi realizada a busca
tanto na PubMed como na BVS. Os estudos foram selecionados, classificados e a seguir foi realizada a análise e a interpretação desses estudos selecionados e, enfim, foi realizada a síntese do conhecimento. Ao final das etapas para a realização da revisão integrativa da literatura, foram selecionados 10 artigos. Artigos esses que foram publicados entre os anos de 2016 e 2021. E na tabela a seguir é apresentado o levantamento bibliográfico desses estudos relacionados com a pesquisa. A espécie é capaz de estimular o sistema imunológico e é utilizada como tratamento alternativo para infecções respiratórias, doenças inflamatórias e também tumores malignos. E vários dos compostos bioativos presentes nessa espécie, como frutanos, alcamidas e compostos fenólicos, como ácido chicórico, desempenham efeitos terapêuticos no corpo. A planta possui a capacidade de inibir a secreção de citocinas e, com isso, é boa para aprimorar a imunidade do corpo. Estudos in vitro apontam o potencial efeito antiviral do extrato hidroalcoólico de suas raízes contra os tipos de coronavírus HCoV-229E, SARS-CoV e MERS-CoV. Estudos também foram realizados com o fitoterápico Equinaforce, que é obtido a partir de pétalas e raízes dessa espécie. E este composto fitoterápico apresentou efeito antiviral contra o vírus SARS-CoV-2 em testes in vitro. A espécie cúrcuma longa é muito utilizada na medicina tradicional, principalmente na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurveda. Ela é utilizada para tratar diversos males que atingem o homem. E é utilizada também como antioxidante para aumentar a imunidade, em infecções. Essa espécie ela é rica em diversos compostos químicos, sendo a curcumina o encontrado majoritariamente. A cúrcuma possui diversas propriedades farmacológicas, sendo elas atividade antioxidante, anti-inflamatória, neuroprotetora, hepatoprotetora, antidiabética, anticâncer e ela também atua na melhora do sistema imunológico. O rizoma da espécie cúrcuma longa é rico em compostos bioativos denominados curcuminoides, sendo a curcumina o composto mais abundante nessa parte da planta. A curcumina, ela pode estimular o sistema imunológico e ela também pode desempenhar papel muito importante na luta contra a Covid-19, devido a apresentar efeito antiviral considerável contra o vírus SARS-CoV-2. A curcumina, ela também apresenta efeitos benéficos em toda a fisiopatologia da doença, ao reduzir algumas manifestações clínicas que podem surgir, como inflamação, fibrose pulmonar
e danos na coagulação sanguínea. Também constatou-se que a estrutura química da curcumina é biologicamente mais ativa que a da hidroxicloroquina, que é um medicamento antimalárico e foi muito utilizado em casos da Covid-19, na falta de uma medicação própria para a doença. E a curcumina, ela pode atuar na inibição de enzimas protease do vírus SARS-CoV-2, com isso auxiliando o organismo humano a lidar com a infecção viral. Toda situação causada pelo novo coronavírus é algo inédito e que alterou o cotidiano de toda a população. Não existe um tratamento precoce para a Covid-19 e, apesar dos avanços da vacinação dar a esperança de um retorno à vida pré-pandêmica, há vários fatores, como o acesso desigual às doses do imunizante, o negacionismo de algumas pessoas e o surgimento de novas variantes emergentes tornam-se grandes obstáculos. É muito incerto qual será o fim desta pandemia. Ainda é muito incerto qual será o cenário pós-pandêmico. Na figura 8 é apresentado um gráfico publicado pelo Boletim da Fiocruz em setembro de 2021, onde é mostrado o nível de síndrome respiratória aguda grave e a incidência de casos por 100 mil habitantes. Nota-se que na maioria dos estados do Brasil ainda é alta a incidência da doença ou muito alta, sendo apenas um estado, o Maranhão, onde a doença é epidêmica e em nenhum dos estados se encontram na fase pré-pandêmica. As plantas medicinais cúrcuma longa e equinácea púrpura possuem ação anti-inflamatória, antiviral e imunoestimulante, e logo tornam-se uma alternativa para a pesquisa de fitoterápicos contra a Covid-19 e eventuais pandemias que podem nos assolar no futuro. Entretanto, ainda são recentes os estudos sobre o tema. Tornam-se necessárias mais pesquisas relacionando a fitoquímica das espécies vegetais com estudos in vitro e clínicos em diferentes populações, estudos de interações medicamentosas e a melhor forma de obter a máxima eficácia dos fitoterápicos. Estas são as referências e muito obrigada a todos. Bem, seguindo como os demais colegas, eu gostaria de convidar, então, a aluna Laura para falar um pouco mais, né, sobre o seu trabalho. Boa noite. Boa noite. Então, o meu trabalho, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu concluí a minha graduação de Química na Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Ubá, agora no final de agosto. E, assim, é um trabalho importante, ao meu ver, devido a todo o cenário que estamos vivendo. São duas plantas que podem ser encontradas com facilidade, são muito utilizadas em toda a medicina popular e podem ser o passo inicial para a semissíntese de novos medicamentos para serem estudados, né, e tratar a doença ou então em prevenir. Sim, é de grande importância, né, para a sociedade. Tu tem pretensões de continuar ele ou
alguém continuá-lo futuramente? Então, eu ainda não sei se vou continuar esse trabalho. Foi a início uma revisão da literatura. Eu acabei de ingressar no mestrado e pretendo ver se eu posso dar continuidade ou no mestrado mesmo, ou então no doutorado. Me interessou muito a cúrcuma longa e eu tenho um interesse enorme de ver se futuramente eu posso fazer estudos de semissíntese nessa molécula da curcumina para ver se ela fica mais biologicamente ativa e também para relacionar com todas as interações medicamentosas que podem surgir. É um tema muito interessante a ser explorado. Sim, sim. Eu agradeço pelas contribuições, né? Eu que agradeço. Pessoal, a gente está com um horário um pouquinho apertado, só que, né, a gente, como comissão organizadora, gostaria de convidar todos os membros que apresentaram, então, os trabalhos dessa noite, para uma breve discussão aí com relação a algumas questões que a gente preparou para vocês. A gente pensou, né, porque todos vocês apresentaram trabalhos, alguns similares, outros distintos, mas, né, a ideia de se realizar um simpósio de pesquisa é justamente isso, né, enriquecer, né, tanto não só na apresentação, mas no conhecimento compartilhado. Então, pensando nisso, né, a gente tem uma questão aí para vocês. Quais as perspectivas que você tem do seu trabalho? Seguir com a pesquisa ou mudar de foco da pesquisa? Alguém gostaria de começar ou a gente pode seguir uma ordem alfabética? Fiquem à vontade. Eu posso começar, José. Bom, a minha linha de pesquisa vai continuar, né? Eu pretendo continuar a pesquisa, continuar no doutorado, né? Se Deus quiser, no ano que vem, e manter a linha de pesquisa de tratamento de água. Não sei se com o mesmo material, né? Trabalhei com as microfibras de celulose, né? Com superfície, com carga superficial positiva, né? Para retirada de contaminantes de caráter aniônico. Então, no momento ainda não sei o que eu vou trabalhar no doutorado, mas vai ser ligado com o tratamento de água e retirada de contaminantes emergentes. Sim, sim, é importante, né, pensar nessas questões. Gabriele, gostaria de falar um pouco? Eu pretendo continuar, até porque eu estou no comecinho. Quando eu já entrei com outro projeto e eu acabei mudando para esse. Então, é uma área que eu gosto bastante, uma área que é muito importante, né? Querendo ou não. Como a Andressa falou, a água está cada vez mais escassa. Então, a gente pretende continuar, até no pós-doutorado, quem sabe. É importante. Natália? Então, como eu havia comentado, né, eu acabei de ingressar no doutorado e aí a gente vai dar continuidade, mas agora com foco mais em aplicação mesmo, em vitro e em vivo. Sim. Robson? Bem, eu trabalho também bem inicial, né? Minha formação em engenharia civil e estou puxando um pouquinho para o lado da química, eu saio um pouquinho da zona de conforto. É um trabalho bem atual. Pretendo continuar esse trabalho dando continuidade ao estudo do doutorado. Sim. Laura? Então, estou ainda no início do mestrado, né? Acabei de ser selecionada. Eu pretendo ver se tem como, no programa de pós-graduação que eu ingressei, continuar no trabalho, ou no mestrado, ou então futuramente em um doutorado ou em um pós-doc. Eu pretendo sim. São preocupações e anseios que são importantes, né, da gente pensar tanto no finalzinho ou no começo, porque, querendo ou não, a gente vai determinar ficar um bom tempo ali na nossa pesquisa, né, para o desenvolvimento dela. Tem mais alguma questão, pessoal da comissão?
Aqui. Você já comentou sobre os resultados da sua pesquisa para pessoas que não fazem pesquisa, ou seja, pessoas que não estariam nesse simpósio, por exemplo? Acredita ser importante esse tipo de atitude? E por quê, né? Andressa, gostaria de começar, seguindo a ordem? Essa pergunta é muito boa, é um trabalho muito difícil, né? Que a gente está no meio acadêmico, é fácil a gente conversar de químico para químico, de físico para físico, a gente conversa na mesma linguagem. Agora, quando chega em casa, que o negócio fica difícil, né? Mas eu tento conversar da forma mais simples possível, mas essa comunicação é importante, mas extremamente difícil. Então, a gente tem que tentar, pelo menos em casa, e aí, se puder, na padaria conversar também, levar um pouquinho do que a gente vê na pesquisa em qualquer lugar que a gente puder. Então, a gente tenta. Opa, sim, Gabriele? Eu também tento, mas é difícil, porque a gente tem que explicar o porquê que passa tanto tempo na faculdade, né? O porquê tá fora de casa. Mas explicar sobre nanopartícula, fotodegradação, aí é mais complicado. Mas a gente tenta também. Só não pode desanimar, a verdade, né? Natália? Como já disseram, né, eu também tento de um jeito um pouco, né, mais simples, porque, querendo ou não, a gente acaba envolvendo com conceitos ou termos mais complexos, então a gente sempre tenta passar de uma maneira, até porque às vezes faz parte do cotidiano da pessoa, mas às vezes por mudar um nome fica um pouco mais difícil de entender, então sempre que possível eu tento sim. Robson? Eu tento conversar com alunos, né, e profissionais também técnicos, né, engenheiros arquitetos da minha área, mas mais com o sentido mesmo de incentivá-los também a ingressar à pesquisa. Sim. Laura? Eu tento sempre conversar, tanto com família quanto com colegas de trabalho. Às vezes é difícil, quase sempre, devido a termos muito específicos, tanto da química quanto de farmácia, enfim. Mas eu tento fazer de uma forma clara para que possam entender a importância do trabalho e a importância da pesquisa no nosso país. Hoje em dia, muitas pessoas ignoram e não dão muita importância. Eu acho que é um dever nosso, como cientistas, incentivar as pessoas na busca pelo conhecimento e por uma verdade. Isso é verdade, é um fato, né? Eu acredito, né? A fala de todos aqui, eu acredito que se encaixam e concordam, eu acredito, no meu ver, né, com a realização desse simpósio. Porque quando a gente discute pesquisa e tenta sempre trazer, né, a parte da aplicação na sociedade, a gente está sempre buscando essa importância, né? Porque às vezes o pessoal se fecha ali dentro da universidade e esquece do fora, de levar. E aí isso acaba abrindo espaço para desvalorização da nossa ciência, da nossa pesquisa, do nosso estudo, né? O que é preocupante. O horário está bem acirrado mesmo, né? Agradeço imensamente, né, em nome da comissão, tanto pela inscrição dos trabalhos, como por estarem presentes até agora, né? E por agora eu estou encerrando, né? Na minha qualidade de membro da comissão, a apresentação dos trabalhos. Pessoal, antes de vocês saírem aí das transmissões, eu gostaria de informar, né, que por hoje estamos encerrando, né, já está bem tarde, mas quando nós discutimos pesquisa, é algo que, para quem faz com vontade, sempre um pouco mais de tempo, um pouco passando do horário, nunca vai ser demais, porque a gente está fazendo algo que a gente gosta, na verdade, né? Então, amanhã, né, às 14 horas, nós esperamos vocês com alegria para o nosso primeiro mini curso, né, que tem como tema, né, técnicas de varredura eletroquímica. Até amanhã, pessoal. Uma boa noite e até.